Graça e paz, queridos irmãos e irmãs que estão aí em seus lares, em suas casas, usufruindo desse tempo de afastamento social. Meus irmãos e irmãs, não está fácil, não é verdade? À medida que os dias vão passando, as semanas, a impressão que temos é que as coisas estão ficando bem enjoativas, cansativas. Haja criatividade, mas temos que enfrentar, né, essa situação e temos que enfrentar da melhor maneira possível. E graças a Deus que não estamos sós. Deus está conosco. E a gente sabe que, apesar de todas as dificuldades, das lutas, esta realidade não é a mais difícil, não é a mais atribulada que, quem sabe, já vivemos. Por certo que já houvera outras situações bem mais complicadas do que o afastamento social. E mesmo diante de algumas perdas, principalmente econômicas, na vida de muitos, sabemos que há realidades mais difíceis. O fato é que nós estamos vivos, nós estamos com o Senhor, Deus está conosco, nós temos a nossa família biológica, nós temos a nossa família da fé. Estamos juntos, mesmo distantes uns dos outros, estamos juntos. Não é? Continuamos sendo povo de Deus. E a nossa comunhão com Deus, a impressão que eu tenho é que tenha ampliado nesse tempo, não é? Então, olha, querido irmão e irmã, sejamos fortes. E vamos continuar enfrentando essa situação para o bem de todos, para o seu bem, bem da sua família e o bem do próximo. E como igreja a gente tem que procurar ser exemplo de tudo, não é? Então vamos seguir na força e na graça de Deus. Quero falar um pouquinho com você nessa manhã maravilhosa, nesse domingo, último domingo do mês de abril, tendo em vista o início dessa nova semana. Mas eu quero falar de algo assim que eu julgo bastante importante para nós, que é sobre generosidade, a bênção da generosidade. Porque falar sobre generosidade no tempo que a gente está vivendo é um desafio. A princípio parece ser um contrassenso, mas mais do que nunca todos nós precisamos ser alvos da generosidade, não somente da generosidade de Deus, mas há tanta gente que precisa da generosidade do governo, com os recursos que são do povo, que está em suas mãos, e agora o povo precisa e o governo precisa ser generoso. As instituições, o comércio, nós estamos vendo atitudes de generosidade em meio a essas situações difíceis. Então nós temos que refletir sobre isso e perceber onde nos encaixamos nesse clima de generosidade. Então quero falar um pouquinho sobre 3 generosidades. Primeira, a generosidade de Deus. Você tem dúvida de que Deus seja generoso? João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Isso não é generosidade? Ele pegou o que Ele tinha de melhor, a maior riqueza, e Ele enviou para estar junto conosco, para nos resgatar, nos redimir, nos salvar, nos libertar, nos dar paz, nos dar vida e vida em abundância.
E a gente vê na palavra de Deus como Deus é generoso. Ele foi generoso com Abraão, Isaque e Jacó. Ele foi generoso com o povo nos 40 anos de deserto. Ele foi generoso com a igreja primitiva num tempo de muita crise, tribulação e dificuldade. Esse Deus, Ele é generoso nas coisas espirituais, nos dons, nos ministérios. Ele é generoso no perdão, na graça, na bondade, na misericórdia, na paciência para conosco. Ai de nós, se não fosse a generosidade do nosso Deus, esse Deus que tem provido cada uma de nossas necessidades, esse Deus que tem nos abençoado de todas as formas possíveis. Deus é sempre generoso. E a gente vê isso não só na palavra de Deus, a gente vê isso na história da igreja e com certeza você vê isso na sua vida, eu vejo na minha. Nós temos visto isso na vida dos discípulos e discípulas nos caminhos da missão. Segunda generosidade é a generosidade dos macedônios. Lá no capítulo 8 de 2 Coríntios, nós encontramos 5 primeiros versículos do capítulo 8 de 2 Coríntios. Eu quero começar pelo versículo 5, de trás para frente. O versículo 5, ouça bem o que diz. Quero falar sobre a generosidade de uma igreja, de cristãos de uma igreja, de discípulos de uma igreja da Macedônia. Diz o versículo 5, vejamos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O que eu chamo a sua e a minha atenção neste versículo? Não há generosidade sem entrega de si mesmo a Deus e a uns e ao próximo. Não haverá generosidade se não houver entrega. E o Senhor Jesus disse: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, confiando nele, quando nós nos colocamos à disposição de Deus para abençoar o outro, o próximo, o que está mais próximo, ou quem sabe quem está mais distante de nós, nós estamos iniciando o caminho da generosidade. Porque quem se entrega primeiro ao Senhor vai experimentar da sua generosidade, da sua fidelidade, da sua provisão. E aí ele vai ficar tão constrangido com tanta generosidade da parte de Deus, que ele não vai ter como ele não pensar em ajudar, em abençoar o outro. Que coisa maravilhosa. Os macedônios é um exemplo de uma igreja generosa, mas antes de manifestar generosidade, eles ofereceram a si mesmos ao Senhor. E depois se ofereceram aos apóstolos e aos irmãos. Vejamos o que diz o versículo 4. Ouçamos. Diz o seguinte: eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Ouviu bem? Ouvimos bem esse versículo? Olha a atitude destes discípulos, destas famílias, não é? Eles suplicaram ao apóstolo insistentemente para participar da partilha, da solidariedade, da oferta, da contribuição, da ajuda, tanto para pessoas como para a obra
de Deus. É impressionante isso. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Que privilégio! Ser generoso é um privilégio. Ser generoso é fruto da graça e da bênção de Deus sobre nós. Vejamos o que diz o versículo 3. Olha que tremendo. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podia, por iniciativa própria. Olha que fantástico, irmãos e irmãs. Qual a atitude deles? Não é? Paulo está dando testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. Isso é generosidade, dá tudo quanto pode. Tem muitas pessoas que poderiam dar muito mais por ter muito mais. Mas essa igreja deu tudo o que podia. E diz aqui o versículo que eles deram até o que não podiam. É isso que o Senhor faz conosco. O Senhor muda a nossa vida. O Senhor nos faz ser generosos e nos leva a fazer até o que não podemos, com responsabilidade, obviamente. É fantástico, é fantástica esta atitude aqui dos nossos irmãos. E o versículo termina por iniciativa própria. Ser generoso é um desafio para muita gente. E muita gente acaba sendo generoso, generosa, por ouvir uma palavra, por se sensibilizar, por receber um apelo, ou quem sabe por insistência, ou quem sabe porque estão envergonhados, quem sabe têm sido cobrados, mas essa igreja, por iniciativa própria, voluntariamente, tomar a atitude de ser generosos, de abençoar, de ofertar, de dizimar, de contribuir, de dar alimento e ajudar as pessoas que estavam precisando. Iniciativa própria. Qual tem sido a minha e a sua iniciativa nesse tempo que a gente está vivendo? Vamos para o versículo 2? O que diz o versículo 2? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ouvimos bem esta palavra, queridos irmãos e irmãs? Oh, meu Deus, essa palavra nos coloca numa situação que, olha, só se nossa mente for cauterizada, só se o nosso coração for muito insensível para não aprendermos e não procurarmos mudar de atitude diante de uma palavra dessa. Veja bem, irmãos, no meio da mais severa tribulação. Essa situação que a gente vive, será que a gente pode identificá-la como severa tribulação? Acho que ainda não, né? Acho que você concorda comigo que ainda não. E a gente ora para que não venha severa tribulação. Mas eles, os irmãos lá da Macedônia, estavam vivendo severa tribulação. Meus irmãos, em severa tribulação, não é fácil ser generoso. Não é fácil estar alegre. E você ouviu o que diz aqui? A grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. O que o texto revela? Que eles eram pobres, que estavam vivendo em tribulação severa, mas eles, porque se entregaram ao Senhor,
eles ofertaram e contribuíram com tudo que podiam e contribuíram com o que não podiam. Por isso essa igreja é reconhecida como uma igreja rica em generosidade, mesmo diante da tribulação e do pouco que possui. A questão não é o tanto que a gente tem. A questão é o que a gente de fato é em Deus. E o que a gente é em Deus vai determinando o nível da generosidade, o nível da fidelidade, do amor ao próximo, do compromisso com o reino e com a obra dele. Não tem jeito, quem se entrega ao Senhor de coração, corpo, alma e espírito, não tem como fugir da generosidade, mesmo em meio a tribulações e as necessidades. Vamos para o último versículo, que é o primeiro versículo do capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Tomem conhecimento da graça que Deus concedeu aos macedônios. Então, queridos irmãos e irmãs, essa igreja foi muito agraciada por Deus. Deus deu a ela o privilégio, a graça de poder exercer a generosidade em suas vidas e por meio de suas vidas. Qual o segredo, né? O porquê que esta igreja conseguiu fazer tudo isso? Por causa da graça de Deus. E por causa da graça de Deus, eles se entregaram, eles se doaram e doaram tudo o que podiam, e indo além. E o terceiro ponto é qual tem sido a sua generosidade. Qual tem sido a minha generosidade para com a obra de Deus, para com a missão, para com as pessoas que precisam de alguma atitude de generosidade. E generosidade não é só dizimar com fidelidade, não é só ofertar com espontaneidade, é também ser generoso no amor, ser generoso na paciência, ser generoso na paz, ser generoso no escutar, na escuta, ser generoso na fragilidade do outro, ser generoso e generosa para com todos e todas que de alguma forma precisa da graça de Deus, precisa da ajuda material, precisa de apoio espiritual, precisa de consolo, de conforto e precisa da evangelização, do discipulado, da obra missionária. Deus nos chama para sermos generosos nesse tempo de dificuldade. Vamos ser generosos em nome de Jesus? Pai, que o Teu Espírito Santo me leve e leve cada irmão e irmã, cada igreja local da 5ª região, do Brasil e do mundo, a exercer a generosidade por causa de Jesus Cristo, por causa da generosidade de Deus para conosco. Que o Teu Espírito Santo nos leve a entregar a nós mesmos ao Senhor e também a generosidade, mesmo diante das nossas necessidades e fragilidades. Que o Senhor nos encha de graça e nos capacite a sermos ricos em generosidade nesse tempo, ó Deus, de dificuldades que nós estamos vivendo. Que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, ministre a nós e toque em nós, assim como o Senhor tocou na igreja na Macedônia, assim como o Senhor usou aquela igreja para a generosidade. Usa cada um de nós para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe. Receba um abraço virtual. Receba um carinho
receba, em nome de Jesus, a bênção do Senhor.